Alessandro Vieira. Antes de qualquer coisa, parabenizar pela condução, senhor presidente. Ministra Damares, como representante do Estado de Sergipe, eu tenho que dar meu testemunho do conhecimento que temos, da sua boa vontade, do trabalho social que a senhora realiza. É importante fazer essa menção. Mas, adentrando a ponto que estamos aqui nessa audiência, eu quero fazer algumas observações e depois duas perguntas. A primeira delas, que fiquei muito feliz da senhora fazer uma menção tão expressiva na sua fala de 30 minutos ao povo cigano. Muito importante. O povo cigano corresponde a 0,41% da população brasileira, 0,41%. Mas mesmo que fosse 0,01%, mereceria a atenção que a senhora dedicou. A população LGBT corresponde a aproximadamente 10%. Os negros ou não brancos correspondem a mais de 50%. E a gente não viu nenhuma fala da senhora, a não ser após a provocação da senadora Leila, sobre essas duas populações de uma forma expressiva. Nós temos os problemas do racismo estrutural no Brasil que precisam ser enfrentados e que não se resume à situação de violência, e nós temos o problema da discriminação. A nossa Constituição Federal, em vários pontos, mas eu vou tocar apenas no preâmbulo, define que nós temos que ter uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Isso gera uma dificuldade muito grande para aquilo que a senhora definiu como a questão de uma pátria una. O Brasil é, por essência, plural, necessariamente plural. E faço também um pequeno reparo à questão da divisão, da polarização que vemos no Brasil, para apontar com muita clareza a responsabilidade que os dois candidatos em segundo turno, nosso presidente Jair Bolsonaro, eu votei em Jair Bolsonaro no segundo turno, e o candidato do PT, Fernando Haddad, os dois investiram na polarização. Os dois investiram na divisão, um deles foi vencedor na batalha. Agora, encerrada a eleição, descendo dos palanques, a gente precisa cuidar do Brasil, e eu me somo à senhora naquilo que a senhora coloca como a necessidade de unificar pautas em torno de interesses verdadeiros, deixando as ideologias de lado. Outro ponto para se observar, senhora ministra, é que esse não é apenas o pior país para se criar meninas da América Latina. É o pior país para ser LGBT, é o pior país para ser negro, provavelmente é um dos piores países do mundo para se viver hoje em dia, considerando o indicador de homicídios que nós temos e a falta de oportunidades. É preciso ampliar um pouco essa visão. Faço um pequeno reparo também com relação à questão do aumento dos casos de violência, especificamente a questão da pedofilia. Nós sabemos que a subnotificação é violenta, uma vez que nós temos a imensa maioria dos casos realizados no ambiente familiar, o que impede ou dificulta altamente a notificação desses crimes. Então, o que provavelmente nós temos não é um aumento de casos, mas um aumento de notificações. E ações como aquelas da CPI tiveram uma importância. Eu, como delegado de polícia, reconheço a CPI de combate à pedofilia teve um papel fundamental na visibilidade desse trabalho. Caminhando para as perguntas objetivamente, nós temos uma demanda por criminalização da discriminação e crime de ódio no Brasil, particularmente tocando no ponto da população LGBTI, e aí vai todas as nomenclaturas que se acrescentam a esse grupo social. Apresentamos nessa semana um projeto de lei aqui para atender essa lacuna, suprir essa omissão do Congresso Nacional, que se arrasta realmente há muito tempo e que vem sendo reconhecido agora em julgamento pelo STF. A pergunta objetiva nesse ponto é: o projeto que criminaliza a LGBTfobia tem o apoio do seu Ministério e do Governo Federal? Esse é um ponto. E depois um pedido de esclarecimento maior com relação à situação do chamado homeschooling, né? O ensino em casa, a educação em casa, em termos de que se tem um debate sobre o tema aprofundado, na casa adequada para esse debate, que é o Parlamento, como a senhora muito bem reconheceu, para quem não tenha que administrar, sob ponto de vista de MP, unilateralmente produzida pelo Executivo, um tema tão sensível porque tem repercussões severas na sociedade brasileira. Então, me congratulo com a senhora, desejo o melhor sucesso, estaremos aqui como parceria, mas gostaria desses dois esclarecimentos. Senador, primeiro dizer que eu me autodeclaro sergipana, tá? Eu sou sergipana, de coração. Senador, eu vou responder parte da pergunta e eu vou pedir que o secretário nacional responda, porque a proteção global, aonde está a população de rua, todo o trabalho de combate ao racismo, proteção aos terreiros, aos negros, proteção aos índios, ciganos, quilombolas, está na pasta dele. Eu gostaria muito que o doutor Sérgio Queiroz respondesse. Vou falar do homeschooling. O homeschooling está sendo debatido no Congresso Nacional há 26 anos. São 26 anos de debate, inúmeras audiências
audiências públicas, seminários, reuniões, e foram em torno de 3 projetos de lei. O atual que está lá na Câmara, inclusive com voto favorável, é um projeto de lei construído com o apoio e com a participação de diversos agentes. É um projeto muito, muito interessante e o relatório está perfeito. Por que ele vem agora em forma de medida provisória? Para ser discutida aqui. A medida provisória vai ser discutida aqui. Nós não estamos saindo do parlamento. Estamos mandando em forma de medida provisória. Por quê, senador? Nós temos um grupo muito grande de famílias que já aplicam o ensino domiciliar, o homeschooling. Com a decisão do STF, a última decisão, essas famílias elas estavam sob efeito de liminar. Com a decisão do STF, elas perdem a proteção da liminar. Então, a gente entra com a medida provisória para que, enquanto a medida provisória vigora, elas estejam asseguradas, elas estejam protegidas, agasalhadas em seu direito de ensinar em casa. É uma demanda que vem da sociedade, as famílias brasileiras querem o ensino domiciliar, nós não estamos inventando nada, é uma modalidade de ensino que é muito aplicada no mundo inteiro, em diversos países, com resultados incríveis, inclusive os índices no Brasil das famílias que estão fazendo homeschooling, os índices de aproveitamento dessas crianças, de avaliação, são extraordinários. Então, o debate vai continuar aqui. E por que vem como Ministério da Família e da Educação? Não é só da família. Porque é uma demanda das famílias brasileiras. As famílias estão querendo essa modalidade de ensino. Então, em conjunto com o Ministério da Educação. Temos um grupo de trabalho que está trabalhando diariamente com o Ministério da Educação e outros agentes da sociedade para que o texto da medida provisória venha para cá, aproveitando todos os debates já do Congresso, venha para cá um texto que agrade, um texto bom, um texto que não precise de tantos debates mais, para que a gente avance já na votação, para que a gente já avance, inclusive, numa decisão do parlamento. Se nós vamos ter, a decisão é do parlamento, ou não, o ensino domiciliar no Brasil. As demais questões eu vou pedir que o doutor Sérgio Queiroz possa estar respondendo. Senhor presidente, senhor vice-presidente, senhoras e senhores senadores e deputados e deputadas, é uma alegria estar aqui também acompanhando a ministra. De fato, a Secretaria Nacional de Proteção Global, ela envolve temas que talvez sejam os temas historicamente mais tensos. Lá está a Comissão de Mortos Desaparecidos, lá está a questão LGBT, lá está a questão de população de rua, combate à tortura, trabalho escravo e todas essas questões. Anteriormente foi a gênese da Secretaria Especial de Direitos Humanos, lá no passado. A questão da independência dos poderes, senador, é algo que precisa ser assegurado no Brasil. Tá? Isso está na nossa Constituição. Falo como jurista e entendo que os poderes devem ser respeitados e o Parlamento é a voz do povo. É aqui que a sociedade que se expressou através do voto, ela vai buscar as suas respostas. A compreensão da questão da criminalização ou não, especificamente de certas manifestações de ódio ou discriminação em geral, nós entendemos que há um arcabouço internacional já que protege todas as pessoas de qualquer tipo de discriminação. Eu vou fazer minhas também, mais uma vez, as palavras da ministra. Eu entendo que o Ministério dos Direitos Humanos ele deve observar o direito posto. Ele deve observar os tratados internacionais, ele deve observar o Pacto de San José. Inclusive, eu estive na Bolívia na semana passada, onde, tratando de casos muito antigos, inclusive, em que o Brasil foi demandado na Comissão Interamericana. Casos, por exemplo, como Margarida Maria Alves, ainda de 1983, casos como o do jovem Jailton, no Rio de Janeiro. Então, nós temos, por um lado, nós temos que entender que a nação tem um histórico de violações multissetoriais e, ao mesmo tempo, multidimensionais. Portanto, a questão do Supremo, no meu entendimento, e certamente o entendimento do Ministério, assim foi o entendimento da AGU, que fez a defesa na ação, é que o lugar apropriado para se tratar isso, inclusive com os seus excludentes de ilicitude. Na hora que você generaliza um crime e isso não está bem definido, inclusive no voto do relator, ele fez algumas ressalvas, por exemplo, a questão do pensamento e da autonomia do pensamento religioso. O ministro relator ele fez essas exceções. A questão é que essas exceções, em sede de uma decisão em Supremo Tribunal Federal,
elas podem complicar, inclusive, a aplicabilidade. Inclusive, o próprio ministro disse que o judiciário teria que resolver nos casos concretos. Então, no entendimento do Ministério, e tomando mais uma vez a palavra da ministra, nós entendemos que os contornos dessa criminalização ou não devem ser decididos por essa casa. Com as suas devidas excludentes, somos terminantemente contra qualquer violência a essa população e a qualquer outra população. E só agregando ao que a ministra já falou, nós mantivemos a estrutura igual à do governo anterior. Inclusive, nós temos dentro do Ministério dos Direitos Humanos, temos na diretoria LGBTI paridade. Nós temos uma trans, nós temos um gay e temos uma lésbica. Então, isso demonstra, pelo menos de maneira muito genérica e de maneira muito propositiva, que o governo quer garantir a segurança dessas comunidades. Como o parlamento vai atuar na definição, isso aí nós esperamos que seja a maneira mais sábia. Senador Alessandro, tem direito a mais 1 minuto. Isso, agradeço as palavras aí do secretário nacional, Sérgio Queiroz. Desejo, secretário, que a sua secretaria nos transforme numa gaveta muito bem arrumada, onde vai se guardar os assuntos incômodos. Faço mais uma referência estatística, senhora ministra, para destacar a diferença de tratamento, porque ela é objetiva. E ela precisa ser destacada para que possa ser corrigida. Especificamente a situação do homeschooling, segundo os dados da Associação Brasileira de Educação Domiciliar, que defende essa modalidade, nós teríamos em 2018 aproximadamente 7.500 famílias que têm já esse programa implantado. Veja, 7.500 famílias merecem do governo federal uma medida provisória para que se possa, de logo, fortalecer, garantir a segurança da situação e ampliar o homeschooling, sem o debate aqui feito de forma correta. Não cabe para o governo federal fazer a mesma coisa para o problema do racismo estrutural, não cabe para cuidar da LGBTfobia. A diferença aí é de milhões de pessoas. Então, é preciso que se tenha, de uma forma muito clara, a percepção de que o comportamento ideológico, que é legítimo no ambiente certo, não deve contaminar as questões práticas. Existe um problema concreto e não deve ser tratado pelo Supremo, é melhor que seja aqui legislativo, com apoio e suporte do Executivo. Então, objetivamente, apontar essa discrepância de dados e a discrepância de tratamento.